Boa noite, pessoal. Meu nome é Auricélia Bittencourt Meu nome é José Milton Bittencourt. e juntos apresentaremos um vídeo agora sobre árvore binária, apresentado à disciplina de Estrutura de Dados do curso de Licenciatura em Computação, Campus Santo Amaro, como requisito parcial para a obtenção da aprovação proposta pelo professor Adelito Inácio. Uma breve introdução sobre a árvore binária. A árvore binária é um caso especial de árvore, pois nenhum nó tem grau superior a 2, ou seja, nenhum nó tem mais que 2 filhos. Todo nó de uma árvore binária contém ao menos um item-chave e 2 outros ponteiros, um para a subárvore esquerda e o outro para a subárvore direita. É o que tem mostrando aqui embaixo nessa apresentação de uma implementação de código, uma estrutura. A árvore, ela apresenta vários termos. O nó, que são todos os itens guardados na árvore. A raiz é o item do topo da árvore. O filho são os itens logo abaixo da raiz, organizadas sequencialmente. Parentes são os nós do mesmo nível. E a folha é um nó que não tem filho, é o último item da árvore. Beleza, o grau de uma árvore, ou profundidade de uma árvore, é determinado através dos nós filho. Como pode ver na imagem ilustrativa, tem altura, é uma árvore da árvore 3, o grau 0 que é igual a A, o grau 1 que é de B, C e D, que está em profundidade 1, tem altura 2, a altura D que é igual a 2, o grau 2 está em F e G, o pai é o G, que é igual ao D, e os filhos do G é o H, o I e o J. A profundidade 2 é o E. Ela não tem a profundidade 3. Uma implementação de uma árvore básica para a implementação em C, vamos dizer assim, em programação C. O básico é uma estrutura, são 2 ponteiros à esquerda e o outro para a direita. E tem um tipo de dado inteiro, que é uma informação ou introdução de dados. Ordem de percurso da árvore. Pode ser pré-ordem, quando primeiro percorre a raiz, depois a subárvore esquerda e finalmente a subárvore direita, como dá para ver aqui na imagem. Observação que temos o topo, que é o número 4. Primeiro ele percorre a raiz, é o 4. Depois a subárvore esquerda, observe que ela vem o 2. E finalmente a subárvore direita. Está vendo 2 no 1 e no 3, depois ela a 6, o 5 e o 7. Quando a árvore percorre em ordem, primeiro percorre a subárvore esquerda, depois a raiz e finalmente a subárvore direita. Se você observar, ela tem o topo, que é o 4, a subárvore, que é o 1, que é a esquerda, o 2 e o 3. Logo após ela passa para a subárvore direita, onde pega o 5, o 6 e o 7. Para percorrer uma árvore com ordem, primeiro a subárvore esquerda, depois a subárvore direita e finalmente a raiz. Nesse caso, o 4 continua sendo o topo, mas o que ela faz? Primeiro a subárvore esquerda é o 1, o 3 e o 2. Logo após a subárvore direita, ela pega o 5, o 6 e o 7 e depois ela volta para o topo, que é a raiz. Uma função busca como implementar uma árvore. Para buscar em árvore binária, é necessário analisar primeiramente a raiz. Se o valor for igual à raiz, o valor existe na árvore. Se o valor for menor que a raiz, então deve-se buscar na subárvore esquerda. Se o valor for maior que a raiz, então deve buscar na subárvore direita, até alcançar o nó folha da árvore, encontrando ou não o valor requerido. Nesse caso, primeiro a busca na raiz. Exemplo desse código que tem aqui. É um tipo de folha, uma função procura, que é do tipo folha, é declarada como folha raiz, que é do tipo folha, informação, que é do tipo inteiro. Aí temos em seguida fazendo um bloco com if, se
diferente de raiz, ele retorna nulo. Se informação apontando para a raiz e apontando para a informação, ele retorna a procura que se deseja da raiz apontando para a direita pela informação. Senão, ele retorna a procura na raiz apontando para a esquerda e da informação. A função inserção, para inserir um elemento, primeiro deve ser feita uma busca procurando pelo valor na raiz. Caso não seja encontrado, procuraremos as subárvores da esquerda ou da direita, como na busca. Eventualmente, alcançaremos a folha e então inserimos o valor nesta posição. Ou seja, nós examinaremos a raiz e introduzimos um nó novo na subárvore da esquerda. Se o valor novo é menor do que a raiz, ou na subárvore da direita, se o valor novo for maior do que na raiz. Ou seja, primeiro o valor é comparado com o valor da raiz. Caso não encontre, a busca deve ser comparado, então, com o valor do filho da esquerda da raiz. Se seu valor for maior, está comparando com o filho da direita da raiz. Este processo continua até o nó novo esteja comparado com o nó da folha, e então adiciona-se o filho da direita ou esquerda, dependendo de seu valor. Vamos falar um pouco de alocação de memória. Nesse exemplo, a função inserir é declarada como do tipo folha, tipo definido no início do código, como um ponteiro para o tipo struct folha. Typedef struct folha. A seguir, uma função com bloco if. Esse bloco é nossa condição de parada de recursão. Assim que a raiz for nula, ou diferente de raiz, será avaliado como verdadeiro e nosso bloco será executado. Para isso será alocado um espaço na memória para o novo nó e verificar se a chamada a malloc foi bem sucedida. Aí, nesse caso, temos a função inserir já com a função malloc, que é a função inserir, que é do tipo folha, a raiz, que é do tipo folha também, é o parâmetro, e outro parâmetro de informação, que é do tipo int. Aí perguntamos se foi diferente de raiz, se diferente de raiz igual a folha, malloc size.struct folha, ele aloca um espaço na memória. Função remove. Esta função é um pouco mais complexa que as outras. Primeiro, deve-se buscar o elemento, se achado ou excluir. São três se achado ou excluir. São três as possibilidades dessa função básica. Excluir um nó com ambas as raízes presentes. Excluir um nó com apenas uma subárvore, esquerda ou direita. A 2.1, subárvore direita inexistente. A 2.2, subárvore esquerda inexistente. E o 3, finalmente o 3, excluir um nó onde ambas as subárvores são nulas. Aí segue a função, um exemplo de função deletar. Para concluirmos nosso trabalho, sabemos que árvores binárias é uma estrutura de dados útil nas decisões bidirecionais em cada ponto de um processo, porém bastante simples de se degenerar, daí pode ser perdida. Para resolver este problema, é necessário fazer o balanceamento da árvore a cada inserção e remoção, equilibrando o tempo de inserção, remoção e tempo de pesquisa médio. Referência bibliográfica, de onde retiramos foi a nossa fonte de pesquisa. Segue aí nessa página, que é a última página do nosso slide. O nosso embasamento teórico, se vocês tiverem interesse, podem fazer a pesquisa. Muito obrigada, uma boa noite. No mais, muito obrigado, boa noite.
termo.